uma exclusiva com o líder do União Brasil, Pedro Lucas. Eu preciso contextualizar antes que Pedro Lucas, ele havia sido indicado pelo União Brasil para assumir o Ministério das Comunicações, mas decidiu declinar desse convite. Vamos entrar no assunto em instantes. Eu já tenho o nosso convidado. Aí, em tela. Tudo bem, líder? Obrigada pela conversa, por estar aqui com a gente. Vamos chegar em outros assuntos sobre a União Brasil, mas como a gente te retirou da reunião de líderes e temos esse breaking news de que o PL da anistia não vai ser pautado, pelo menos por hora, em plenário, eu gostaria de te ouvir. Porque o que sabemos até aqui é que a maioria dos líderes, queria saber se o senhor também está nessa maioria, pediu ao presidente da Câmara dos Deputados mais tempo para conversar sobre o texto. O que deve vir aí nesse tempo que foi dado por Hugo Motta? Deve surgir alguma conversa no sentido de consensuar um texto que seja palatável a todas as lideranças? Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Gustavo. Dizer da satisfação falar com todos vocês. Primeiro, o debate está ocorrendo, né? Saí rapidamente aqui para falar com todos. É um tema sensível a todas as bancadas, principalmente as bancadas de centro, que têm grandes assinaturas de apoiamento à urgência. A grande questão levantada até o momento que eu estava lá é que a assinatura do texto de urgência era uma e o que foi passado para as bancadas foram outra. Então, está nesse debate, eu volto para me pronunciar. Eu creio que a gente construir, não é, com mais tempo, um diálogo com o STF e com o próprio dando poder ao presidente Hugo Motta para que ele possa fazer esse debate, essa construção de um texto que possa resolver de verdade essa questão da anistia para aquelas pessoas que precisam, né, que estão sendo injustiçadas, possam ter um texto mais compreensível, mais redondo, vamos dizer assim. Eu vou dar essa entrevista e volto rapidamente para a reunião. Eu quero só dizer que eu não conversei com o líder Pedro Lucas, tá? Antes de trazer as informações, porque a gente está com as informações precisas aqui, viu, líder? Siga, Uribe. Líder, gostaria... Está acontecendo tudo muito rápido, né? É assim, jornal ao vivo é assim, tudo acontece ao vivo. Líder, nós começamos a semana com o senhor ministro e acabamos a semana com o senhor líder, não ministro. Gostaria que o senhor contasse um pouco dos bastidores da conversa que o senhor teve com o presidente Lula. Ele obrigou o senhor a pedir desculpas ou ele foi afável e entendeu as motivações do senhor para continuar como líder do União Brasil? Primeiro, dizer que o presidente Lula é um presidente experiente. Compreende todo o ambiente político aqui dentro do Congresso Nacional. Eu recebi com muito respeito o convite e me acho nesse privilegiado de poder ter recebido esse convite do presidente Lula e da ministra Gleisi. O certo é que a gente tem uma bancada muito plural dentro do União Brasil. E esta bancada, logo quando saiu o nosso nome, pediu que fosse discutido. Discutir porque abriu um espaço muito grande na liderança e muitos deputados capacitados para liderar essa bancada se colocou o nome. Então, foi uma reflexão, foi de muito diálogo durante 12 dias e aí pedimos para que ficarmos aqui na liderança. É uma liderança, é a terceira maior bancada dentro da Câmara, é uma bancada que decide qualquer votação, é uma bancada que é respeitada pela qualificação, temos ex-ministros dentro dela, então fizeram esse apelo a mim para que ficasse e eu fiquei de maneira muito tranquila. Foi feito com diálogo com o presidente Rueda, diálogo com todos os pares, a gente avaliou e aí a gente pôde conversar ontem mesmo com o presidente Lula e ele muito afável, com nossa presença, entendeu os motivos. Temos também o seu xará, Pedro Venceslau, nosso analista em São Paulo. Boa tarde, deputado. Seu colega de bancada, Mendonça Filho, de Pernambuco, disse que o União Brasil mantém um casamento aberto com o governo e que o partido é majoritariamente de oposição. Já o Celso Sabino disse no programa Roda Viva que o União Brasil é majoritariamente governista.
Hoje, o partido ele é mais governista ou de oposição? E só concluindo, depois da federação, ele vai ser mais governista ou mais de oposição? Como todo partido grande, o partido é plural. Não é mais assim, eu vejo o ministro Celso com muita razão, porque o partido tem entregue muitas votações, acima de 50%. Claro que existe 20% que votam contra o governo, mas existe uma margem que é negociável dentro do debate político que aqui existe. Depende da pauta. Uma pauta de costume tem mais resistência, e uma pauta econômica tem mais facilidade de diálogo. Então aqui eu vejo que não é 50% ou 20%. O certo é que a gente vai construir nos temas que importam o Brasil uma votação expressiva dentro do União Brasil. Líder, eu vou insistir um pouquinho no assunto ministério, porque a gente precisa esclarecer as coisas. Estão chegando muitas informações de bastidor, então, para deixar claro e a gente passar para outros assuntos. Na sua avaliação, né, tem um culpado na história? Porque há quem veja no governo um erro de articulação quando anuncia o seu nome sem isso já estar acordado, né, e no Planalto, né? A informação que a gente tem é de que isso foi fechado naquela primeira reunião que vocês tiveram. Do outro lado, a gente ouve também ali dos seus aliados que não tinha nada fechado e que vocês pediram mais tempo. Acabou que houve a recusa. Tem um culpado nessa história? Faltou também um pouco de tato do União Brasil ao levá-lo para conversar com o presidente Lula sem ter a certeza de que o senhor assumiria o ministério? Olha, eu acho que isso já aconteceu diversas vezes, né? Quantos nomes foram indicados e quantos nomes foram revistos. O certo é que a gente tem uma bancada plural e o diálogo tem que estar acima de tudo, acima de qualquer decisão. Eu não teve ruído algum com o governo, não é um entra e sai de ministro que vai nos distanciar do governo. O governo sabe da importância do União Brasil, a União sabe da importância de ter uma pauta positiva para o Brasil e não vai se furtar, não. Vamos trabalhar em conjunto, com diálogo, com respeito e aquela pauta que a gente vê que não dá para acompanhar de maneira muito transparente. Eu estou aqui fazendo uma liderança de convergência e, graças a Deus, eu estou tendo muito respeito dos meus pares. Líder, quem anunciou que o senhor seria ministro foi Gleisi Hoffmann, que é articuladora política do Palácio do Planalto. O senhor chegou a conversar com ela ontem, explicou para ela as motivações do senhor. A relação de vocês está plena, porque a partir de agora, nas articulações políticas, é preciso que o senhor tenha um diálogo com ela. A ministra Gleisi nem precisa falar aqui o conceito que ela tem diante de todos os presidentes de partidos, diante de todos os líderes, né? É uma ministra respeitada, tem todo o poder de diálogo com todos, não é? Ela foi presidente do Partido dos Trabalhadores por muitos anos. O presidente Lula confia no trabalho dela, isso é importante, porque e ela tem sido muito firme nas suas posições, não teve nenhum tipo de ruído. Vamos estabelecer uma relação republicana, vamos estabelecer uma relação de muita transparência, né? Eu sempre tenho dito a ela que o partido é grande assim como o dela e o partido entrega aquilo que pode. Não é aquilo que a gente pode construir dentro do partido. Não há uma imposição do governo dentro da União. Existe um diálogo permanente e a gente faz isso de maneira muito franca com todos os deputados. Eu creio que depois dessa página virada a gente vai construir um partido ainda mais forte aqui dentro da Câmara. Pedro. O União Brasil lançou a pré-candidatura de Ronaldo Caiado para 2026. Essa candidatura continua de pé depois da formação da federação com progressistas. Eu queria saber, na sua opinião pessoal, existe alguma chance desse colegiado apoiar o presidente Lula em 2026? Olha, primeiro eu sou daquela máxima que
que para atravessar o rio, né, deixa acontecer a travessia. Tancredo Neves já falava isso muito bem. Eu acho que 2026 tem que ser discutido em 2026. Precisamos trabalhar para o povo do Brasil, trabalhar para que a gente possa abaixar o preço do alimento. A pré-candidatura do Caiado é uma pré-candidatura, né, o nome do Caiado é muito forte, não é? É governador, tem feito um bom trabalho, mas também temos uma ala do partido que é muito próximo ao governo. Temos o ministro Celso, temos o próprio presidente do Congresso Nacional, o senador Davi. Então, assim, tem que ser uma construção. Eu não vejo impossibilidade de estar com A ou com B. A gente tem que construir esse diálogo. Vejo que esse diálogo precisa ser construído no ano de 2026. Agora, essa federação, ela vem com Ciro Nogueira, por exemplo, um dos articuladores, né? O União Brasil também tem essa divisão. Não é completamente governista, tem ali um número robusto, considerável de oposicionistas. Não seria uma guinada à oposição, ao governo Lula, fazer essa federação, formar essa federação, líder? Olha, a federação é muito forte, os trabalhos aqui legislativos vão ficar muito fortes. O PP e a União vota e conversam bastante. Eu, o líder Luizinho, conversamos bastante, talvez seja o líder mais próximo de mim hoje aqui dentro da Câmara. Não é? Essa convergência, essa formalidade de que o União e o PP possam marchar junto é muito bom para que a gente possa não deixar os extremos soltos, né? Então, eu vejo com muita responsabilidade essa federação. O presidente Ciro, do PP, e o presidente Rueda têm uma experiência política muito grande e vão saber trabalhar corretamente em favor do Brasil. Temos que deixar o líder voltar para a reunião de líderes, porque ele foi gentil e saiu da reunião para falar conosco ao vivo. Nós conversamos com o deputado federal Pedro Lucas, líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, ou quase ministro, que é como ele é chamado lá no Congresso Nacional. Muito obrigado pela entrevista, líder, e boa reunião e bom trabalho à frente da bancada do União Brasil. Obrigado.